eu sou Sérgio Vieira e este é o 7º episódio da primeira temporada do Ex Libris, um podcast rápido e ligeiro sobre política, comportamento humano, ciência, tecnologia e cultura. A cada episódio, um tema. Seja bem-vindo e espero que goste do Ex Libris. Aguardo comentários e sugestões, afinal, eu preciso saber se estou no caminho certo. Para tanto, basta dar um pulo lá no idigitais.com. Você pode colocar suas observações no post deste episódio, na transcrição ou ainda enviar um e-mail. O Ex Libris está disponível em vários agregadores e serviços: Anchor.fm, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Spotify e Stitcher. Se você utilizar outro serviço, basta copiar o RSS disponível e colar em seu aplicativo. Todos os links estão publicados na primeira página do idigitais.com. Começa agora o Ex Libris sobre comportamento humano de 9 de outubro de 2018. Nada mais maluco que pastor evangélico apoiar Jair Bolsonaro, ou não? Nestas últimas décadas, desde a redemocratização e o crescimento vertiginoso das igrejas neopentecostais, tanto do seu matiz, digamos, administrativo, como do seu pragmatismo e envolvimento político, foi possível observar um movimento coordenado do cristianismo dito evangélico ou protestante em dois momentos distintos. O primeiro foi na grande polarização onde o país se dividiu entre os que defendiam Lula e os que defendiam Collor, lá nos idos de 1989. Em nossa primeira eleição direta após uma sufocante e voraz ditadura militar. Muitos pastores defenderam publicamente ambos os candidatos, e era visível um apoio mais envergonhado ao Collor e um mais entusiasmado no Lula por entenderem que o metalúrgico era uma melhor opção para os pobres. Nenhum dos seus defensores foi achincalhado ou defenestrado pelos seus pares. De lá para cá, a realidade mudou demasiadamente e parece que só tende a piorar. O segundo movimento, vigoroso, perfeitamente visível agora, resultante de um processo firme e eficiente de estruturação de um poder evangélico de viés político, com ramificações em todos os setores estratégicos, das comunicações à indústria, das confederações nacionais ao Senado, patrocina e fomenta uma dicotomia a quem pintam como ideológica, mas como sempre, não passa de pura propaganda. Vários pastores, das tribunas de seus cargos políticos ou de seus púlpitos, exortam seus rebanhos ao voto maciço para quem defende e enaltece torturadores, apoia e propaga discursos de ódio a desfavorecidos ou de outro sexo, renega a existência da ditadura e apoia estado de exceção, isso para falar o mínimo. Desde a ascensão de movimentos heterodoxos, como o dos neopentecostais, que se firmam mais na avaliação literal da Bíblia, fundamentados em uma metodologia de cobrança financeira e troca teológica, o caldo do ódio dentro das igrejas começou a entornar. Duas dessas escolas de gestão de igrejas evangélicas, que chamo de teologias rasas, filhas dos cultos neopentecostais importados dos Estados Unidos, são o triunfalismo e a teologia da prosperidade. Ambas têm grande responsabilidade sobre o pensamento e os discursos de ódio propagado pelos chamados cristãos modernos. A chamada teologia da prosperidade nega qualquer tipo de sofrimento comum a que o homem nessa terra inevitavelmente esteja submetido. Culpa o pobre pela sua pobreza, o doente pela sua doença, o inválido pela sua invalidez. Contraria um simples ensino gravado nos evangelhos tão sagrados aos seus fiéis, quando com simplicidade ímpar, Jesus diz que faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos
e injustos. Mateus, capítulo 5, versículo 45. Também não explica como o apóstolo Paulo, um dos homens da Bíblia de maior fé, sofria e era pobre. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Irmã dessa escola nefasta, o triunfalismo advoga que os cristãos têm que dominar o mundo presente, atuando na política, na economia, nas artes, nos negócios, a fim de que o cristianismo triunfe sobre as demais religiões e estabeleça o governo do justo, impondo os princípios ditos cristãos ao mundo, rivalizando com o Estado laico que o próprio protestantismo reformado da Europa ajudou a criar. E tome bancada evangélica no Congresso. Esse ensino se contrapõe de maneira muito clara ao evangelho cristão, quando o próprio Jesus, novamente, ao ser inquirido por Pilatos, disse: "O meu reino não é deste mundo." João, capítulo 18, versículo 36. Mas você crê que eles estão se importando com tais incongruências entre a teoria e a praxis por eles mesmos defendidas? Toda essa falsa doutrina, como já disse, importada dos Estados Unidos, apenas comprova a teoria de que uma boa teologia é destilada na Alemanha, envelhecida na Inglaterra, apodrecida nos Estados Unidos e consumida nos países subdesenvolvidos do Hemisfério Sul. Por isso, é necessário mostrar as contradições do atual discurso do cidadão de bem, conservador, cristão e defensor da vida e da família tradicional em relação ao simples e puro texto que eles tanto santificam, prezam, divulgam, decoram e repetem exaustivamente a todos e a qualquer um, queira este ou não. Mas basta apenas comparar o texto do Evangelho com as atuais falas de ódio? Será que é assim que são desmascarados aqueles que usam a massa ignorante evangélica como palanque e lastro para os seus projetos de poder? Não sei. Como fazer com esses cristãos conservadores tão apegados a frases como "bandido bom é bandido morto", "tem que prender mais e não dar direito algum a vagabundo", "cota? Jamais", "quem defende criminoso é vagabundo". A raivosidade extrema, o ódio dos que responsabilizam o outro lado, que por sinal estava morto, abandonado, totalmente desacreditado e quase extinto por todas as dores e sofrimentos existentes neste vale de lágrimas que se tornou nossa sociedade, é uma doença do espírito. Obnubla a inteligência, produz fanatismo e estupidez e induz as almas incautas ao mais relinchante bolsonarismo. Querem prova de que a raivosidade fomentada pelos evangélicos, a ala progressista, defensora do Estado laico, do pessoal mais à esquerda do pensamento econômico, é estúpida e autodestrutiva? Bastam duas evidências. O primeiro grande feito do extremismo apoiado inflamadamente pelos líderes evangélicos nesta eleição foi aniquilar as candidaturas de direita e de centro. Acabou. Tudo virou pó. Ou melhor, aqueles que desde o regime militar apoiam fisiologicamente, portanto não dá para falar se esquerda ou direita, qualquer um, estão salvos e ilesos. Saíram da alça de mira. Sarnez, Jucás, Calheiros, Magalhães, Nogueiras, até o Dória. Todo mundo na surdina. Uns não foram eleitos, outros foram. E para piorar, o que havia de bom nas hostes centristas foi de roldão. Todas as agendas voltadas para uma substituição construtiva e consequente da hegemonia petista foram asfixiadas pela ânsia moral e pela pauta feroz da extrema-direita. O inerte PSDB, desde 2002, tentou vestir esta indumentária agora no picolé de chuchu e não deu muito certo. Quem diria, a direita destruiu o PSDB. A turma defensora da escola sem partido, que identifica qualquer traço de propósito ou postura fora da agenda evangélica cristã à determinação de um petralha, seja este eleitor do Ciro ou da Marina, não identifica a crise econômica e os problemas sociais como o grande problema brasileiro, mas sim um grave problema é a erotização das crianças, a homossexualidade. Eu adoro quando eles citam, sem saber ao certo o que seja, que são contra a ideologia de gênero.
E também é um problemão essa mania de as mulheres pensarem que são iguais aos homens, né? Em segundo lugar, o radicalismo desse pessoal é tão burro e tão inconsequente que, já tendo conseguido o feito de ressuscitar a força eleitoral de um PT semidestruído, agora vai realizar a proeza de uma provável, possível, quem sabe, eleição do Haddad. Como corolário a esta tese, reproduzo um daqueles textões gratuitos do Facebook, o qual ilustra e atesta perfeitamente o aqui exposto. É a cereja do bolo. Vou ler como foi escrito. Desculpe, se não fizer sentido. E que comece o mimimi e as amizades de Facebook desfeitas. Coisa que não tolero é hipocrisia, falso moralismo. Meu voto é sim do Bolsonaro. E sabe por quê? Porque tô cansada de viver em um país onde bandidos têm direitos e a gente de bem tem que viver com medo e trancada. Porque tô cansada de viver em um país onde os costumes da família estão sendo deixados de lado. Porque estou cansada de ver noticiário com invasão de MST e tudo mais de sem qualquer coisa por aí. Porque tô de saco cheio de ver meu país sendo invadido pelo povo que coloca comunista no poder e depois não aguenta e vem fazer baderna aqui. Porque tô cansada de ver nossos jovens perdendo espaço nas universidades por conta de cotas para quem não tem base escolar. O problema é mais embaixo, é na educação fundamental. Votar no Bolsonaro? E se ele for eleito? Essas coisas serão resolvidas? Não sei. A única coisa que sei é que não dá mais para ser governado por guerrilheiro, assaltante de banco, analfabeto e bandido. E essa vai ser a minha opção para a mudança. Ah, e ainda vai ter quem diga que eu não vivi o regime militar. De fato eu não o vivi. Mas se estou aqui é porque meus pais o viveram e sobreviveram. Sabe por quê? Porque enquanto o exército estava na rua colocando ordem, meu pai estava trabalhando. Como há anos eu digo, a incompetência política e a estupidez humana se encarregam de ressuscitar ideologias arcaicas e amoralidades. O Ex Libris spin-off do Impressões Digitais, um podcast rápido e ligeiro sobre comportamento humano, acabou. Se você gostou do Ex Libris, faça como a AMB3 Gestão Ambiental. Ajude este podcaster a divulgá-lo e a mantê-lo. Lá no site idigitais.com você tem mais detalhes sobre como fazer isso. Você pode ainda ajudar o Ex Libris dando umas estrelinhas lá no iTunes, palmas no Anchor.fm e nos outros agregadores. Nos avalie do jeito que eles permitem. Isso ajuda muito a manter este podcast. Saúde, paz, grato pela companhia e até a próxima. Ex Libris, inteligência com propriedade.